Nós estamos na série Armas que Destravam Nossa Conquista. E eu confesso que eu estou ansioso para que a gente chegue e comece agora a ministrar sobre a palavra. Porque ela é a arma mais poderosa, né? Deixada para nós, né? Ela tem tudo. Mas Lucas capítulo 11, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Aleluia. Senta aí, queridos. Semana passada a gente viu sobre esse texto, e eu li o livro de Mateus, capítulo 6, porque a oração que a gente conhece é o Pai Nosso de uma forma mais profunda. E eu também trouxe esse texto de Lucas, que diz a mesma coisa, porque nesse texto é que tem essa manifestação do discípulo pedindo para orar, ensinando ele a orar. Orar é algo importante. Quantos entendem que orar é algo importante? Amém? Geralmente quando a gente faz aniversário é cristão, e depois que a gente canta parabéns, a gente pergunta, né? E alguns dizem assim, e ora, e ora, e ora. Eu pergunto, tu ora? Tu ora? Tu ora? Eu já não afirmo, eu pergunto. Porque aí é uma questão pessoal. Mas orar é importante, irmãos. Sabe por que orar é importante? Porque orar fala de relacionamento. Quando Jesus estava ensinando sobre o Pai Nosso, ele estava falando sobre relacionamento. Quando a Bíblia fala de oração, ela fala de relacionamento, ou seja, a oração, ela é um canal direto de comunicação entre o homem e Deus. Ela faz essa conexão. Logo a gente vai ver no Antigo Testamento, Jeremias no capítulo 33, no verso 3 ele diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você ainda não conhece. Então Deus começa a nos revelar dos segredos dele através da oração. Quando a gente ora, quando a gente olha para a oração de uma forma mais profunda, quando a gente pensa de uma forma apologética, ou seja, de defesa daquilo que a gente tem de fé, do que Deus traz para nós, nós entendemos que ela fala de dependência. Quem ora fica dependente. Quem ora expressa essa dependência. Quem ora mostra para Deus que confia nele. Porque ninguém ora a um Deus que você não confia. Ninguém chama um Deus para perto se você não entender que ele intervém. É preciso que quem chegue diante de Deus acredite que ele existe. É preciso que quem busque o Senhor, busque na certeza que ele é o Deus que resolve. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. E a gente já falou sobre isso. O Salomão, no seu provérbio, deixa isso muito claro para nós. Quando Jesus está ensinando aqui aos discípulos dele, ele usa a expressão de Pai Nosso. Ele começa o texto falando sobre isso. E além de ser um modelo de oração, ele mostra um alinhamento, ele mostra uma conexão entre o coração do Pai e do Filho. O coração de Deus e o nosso. Principalmente no nosso interior. Vocês vão lembrar que quando alguém fala uma palavra e o outro fala ao mesmo tempo, não é? A pessoa entra em algumas tradições. Verdinho, né? Pega supercílio que cai, né?
aí bota aí, porque é uma coisa que fala normal. Quando falam mesmo, eita, fulano pensou agora, não é assim? Houve uma conexão. Você já conversou com alguém que antes dela falar alguma coisa, você já sabe o que ela vai dizer? E você já, né? Tem gente que completa a frase. Eu conheço alguns amigos meus que completam a frase. E isso, Duda pode resolver, né? Tem algo chamado hiperativismo, né? O autismo, que dá esse sentido. Hoje em dia a ciência diz isso. Mas assim, a gente entendia que havia uma conexão. A conexão que você tem com familiar, por exemplo, conexão que você tem com amigos próximos. A pessoa está chegando, você diz, é fulano. Porque você sabe que a pisada é de fulano, o jeito de respirar é de fulano. Não é assim? A família de Airon é minha família, a gente está junto há um bom tempo, parece uma mesma família. Ele mora no segundo andar. Quando minha mãe pisa no primeiro degrau do prédio, no térreo, ele sabe que a minha mãe está chegando. A maneira, o jeito, a forma, vocês entendem? Cria uma conexão. Então, a oração também, irmãos, ela cria essa conexão de uma forma prática. É um alinhamento de coração entre o homem e Deus. Na oração, o que acontece de sobrenatural aí, que Jesus está nos ensinando, é que o nosso interior começa a ser transformado. A gente não ora para transformar Deus, a gente não ora para mudar Deus, mas quando a gente começa a orar, somos nós que vamos sendo transformados. É o nosso interior que vai modificando, é a nossa vida que vai começando a pegar a forma de Deus. Às vezes a gente ora e as circunstâncias não mudam. Por quê? Porque quem começa a mudar primeiro somos nós. A gente não ora, Senhor, muda a circunstância. Primeiro já começou a mudar em nós. Nós começamos a entrar no Pai Nosso. Nós começamos a ficar mais maleável, moldável, né? Nós começamos a ficar mais dependentes. Nós começamos agora a entender que quem manda ou quem tem a vitória é Deus. Então, orar não é sobre convencer Deus, sabe, a fazer a nossa vontade, mas é alinhar a nossa vida à vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agora dá um sorriso para alguém e diz assim, é para você. Amém? O Senhor nos dá um modelo a partir do pedido de um discípulo. Ele pede, Senhor, me ensina a orar como João ensina aos discípulos dele. A gente quer aprender também, então o Senhor agora dá um modelo. E o modelo de Jesus é um modelo de profundidade, um relacionamento profundo. É um modelo de fé. Você vai clamar e você vai ter a certeza do que você está clamando e a quem. É um modelo de humildade. É um modelo de confiança. Nunca mais você vai orar o Pai Nosso do mesmo jeito. Agora ele começa a ter muito mais significado, né? Ele começa a ter um significado diferente. Eu vou a campo de futebol de várzea e às vezes os times de futebol daqui faz, pastor, ora pela gente. E eu oro. E no final eles fazem uma roda e eles oram, Pai Nosso. Pai Nosso, Santo, né? E eles oram. Mas talvez não saibam o significado do que estão orando. Mas apesar disso, eles acreditam que vão entrar em campo e que por fato daquilo, algo vai acontecer. Então, começa a nos transformar. É interessante, irmãos, que Jesus pega 12 homens comuns, pessoas simples, como eu e como você, e ele começa a andar com eles. E ele começa a fazer desses homens as suas vozes proféticas para as nações. O desejo de Deus é que eu e você seja voz profética. O desejo de Deus é que eu e você queime pelo Senhor Jesus. Um dia um homem chamado John Hus, quando estava para ser morto, ele disse
que ele iria morrer, mas viria outro melhor que ele. Depois dele vem Lutero. A gente vai entendendo que quando Billy Graham visita, e um dia Deus me dê a graça, eu vou visitar a casa de John Wesley. Billy Graham vai aonde John Wesley se dobrava, e ali ele se prostra. E ele pede para Deus fazer de novo na vida dele, e ele vira o maior evangelista do século 21. A gente tem que parar e perceber que voz profética nós somos. Nós temos uma geração clamando. Há poucos dias eu vi o Senado brasileiro, que está lá parado. Pessoas que nem são cristão, ou melhor, evangélicos, melhor dizendo. Mas que estão lá dizendo o seguinte: isto aqui é uma batalha espiritual. E eu parei. Ele disse: não se enganem, aqui não é uma batalha de lado A, lado B, não é uma batalha política, é uma batalha espiritual. Então nós passamos a entender que tudo que acontece nesse cosmo, tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que acontece no nosso país e fora do país, há uma batalha espiritual. E o Senhor nos conclama para ser voz profética. Pessoas que vão direcionar outras, que vão levar outras para viverem no caminho da verdade. E aí ele pega aqueles discípulos e ele começa a ensinar isso. Esses homens que viram coisas maravilhosas, esses homens que viram milagres, esses homens que viram transformações, esses homens que viram Jesus no Monte da Transfiguração, homens que viram coisas absurdas e tremendas. Eles dizem: olha, falta alguma coisa em nós, orar. A gente quer aprender a orar. Porque a gente já percebeu que todo milagre, a gente já percebeu que toda cura, a gente já percebeu que tudo que acontece, se é para expulsar demônios, se é para alguma coisa acontecer, está atrelado a algo chamado oração. Então, o segredo e a arma poderosa é orar, irmãos. Oração é a arma. Quando Pedro estava preso, a igreja orava e as cadeias quebraram. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, aí eles oraram e as cadeias quebraram. Quando a viúva de Serepta estava com fome, ela e o filho, Elias orou. Quando o povo não tinha água, Elias orou. Sempre que alguém orava, Deus liberava alguma coisa. Então nós temos que parar e perceber que a oração, ela é uma arma poderosa de Deus. Aliás, o nosso maior líder, Jesus, sempre se retirava para orar. E aí eu vou dar um conselho para você, papai e mamãe, que tem criança. Ore para que seu filho veja. Ore com ele. Leia a Bíblia com ele. Mas também orem para que eles percebam que você ore, porque eles vão entrar no caminho da oração. Eu não tive o privilégio que muitos aqui têm. Eu não tive um privilégio de nascer num lar cristão, de ter papai e mamãe orando. Então, eu não tive quem me conduzisse nesse aspecto, mas você pode conduzir seu filho. Você pode conduzir seu filho a ser um menino, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem intimidade, alguém que respeite, que tenha temor diante da presença de Deus. E se você... mas meus filhos já são grandes. Eu não vivi isso também. Tudo bem, chegou a hora. Dá tempo, hoje é o dia de você começar, é o dia de você ordenar, é o dia de você viver, é o dia de você fazer culto doméstico no seu lar, é o dia de você sentar à mesa, né? Experimenta sentar à mesa, esquece o celular, porque hoje a gente tem confraternização de família, já percebeu? Está todo mundo na mesa de celular. Você vai qualquer coisa hoje, a turma vai com celular, né? Dá vontade de cantar, né? Eu vou orar para Deus queimar teu celular. Para ver se tem uma conversa, para ver se tem um diálogo.
As pessoas já não se olham mais. Relacionamentos hoje de casais que já não percebem nem mais o envelhecimento, irmãos. Outro dia eu estava no Instagram e eu estava vendo que um camarada via a moça andando com o marido ou com o namorado e ele pegava na mão dela. E ela saía aqui, ó, teclando, indo na mão dele. Quando ela percebia que não era o cara, ele mandava ficar em silêncio e o marido vinha lá, ó. Ele ia embora com a mulher dele, sumia, o cara ficava, cadê a mulher? Porque já não tem. Irmãos, a tecnologia ela é boa, mas ela nos roubou. Ela nos roubou a conexão com Deus. Há um livro, anote esse livro, se puder, você compra. Você lê ele em um dia, 2, sei lá, ele é fininho. De Caio Fábio, Uma Geração que Desaprendeu a Orar. Antigamente a gente orava por tudo, hoje a gente vai no Google, dá um Google. Hoje tem o IA, né? E aí as pessoas já não têm mais conexão, já não buscam mais a presença de Deus. E eu não estou dizendo que a tecnologia não é importante, ela é importante. Foi Deus que deixou para a gente, mas a oração, ela é a arma poderosa do Senhor. É ela que abre portas. Então Jesus chama 12 homens e começa a ensinar a vida daqueles homens. Ele começa a mostrar, ele se retira para orar, para meditar, de manhã, de noite. Ele tira um tempo, aquilo chama a atenção daqueles homens e eles querem a mesma coisa. E aí Jesus começa a ensinar a eles a oração do Pai Nosso. O que eu percebi é que esta oração não é uma oração de enchimento, mas é uma oração de esvaziamento. Você não ora o Pai, ou você não conecta com Ele para se encher, mas para se esvaziar. É o mesmo processo do jejum. O jejum não é para me deixar forte, é para me deixar fraco mesmo. Eu nunca ouvi dizer que alguém parou de comer e ficou forte. Você vai ficar fraco. Mas que fraqueza é? Uma fraqueza humana, física também. Mas a fraqueza principal é a espiritual. Eu estou dependente, eu estou fraco, eu estou sensível diante de Deus, mas estou fortalecido no espírito. À medida que eu estou dependente, o meu espírito fica forte diante de Deus. Então, quando eu oro, eu me esvazio da minha vontade. Você lembra de Jesus no Getsemane? Pai, se for possível, afasta. Como não dá, faça a tua vontade. Quantos acham que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Agora abaixa a mão. Levanta não, viu? É fácil de cumpri-la. Levanta não, irmão. A gente não quer. Por isso que a gente precisa orar. Porque se Deus disser para você assim, ó, tem que depender aí. Vai lá e pede perdão para a esposa. Mas foi ela. Pede perdão para o teu esposo. Não, mas foi ele. Não é? A gente tem esses problemas. Mas quando a gente se esvazia, a gente encontra na gente espaço. E esses espaços vão sendo preenchidos por Deus. À medida que eu me esvazio, Deus vai me enchendo. Por isso que ele começa a oração com a expressão Pai Nosso. E é uma expressão composta de várias coisas que faz a gente refletir a respeito de relacionamento de pai e filho. Ele começa ensinando para os discípulos sobre essa profundidade de relacionamento. Ora, Marcos capítulo 14, versículo 36, ele diz que Jesus mesmo disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Você já orou assim? Paizinho, sabe, eu viajo naquela música de Laura Sogueli. Paizinho, eu sou teu. Paizinho, eu te dou. Sabe, eu viajo quando ela começa a cantar o Abba. Tudo é possível. A introdução da oração é Abba. Reflete comunhão mais profunda. E aí ele diz: tudo é possível. Eu confio plenamente no Senhor. Tudo é possível para ti, Pai. É possível o Senhor fazer o que a gente não consegue fazer.
Eu lembro que uma vez nós estávamos orando e evangelizamos em Camaragibe. E no meio da evangelização, uma pessoa ficou possessa. E nós oramos, expulsamos, e outra pessoa ficou possessa. Nós oramos, expulsamos, e a terceira que ficou possessa disse: tudo bem, vocês estão aqui para afrontar o território, esse território tem legalidade e tal. E começou a falar, e a gente foi lá para expulsar. Ele disse: mas vai ficar registrado aqui o que vai acontecer nesse lugar, e a culpa vai ser de vocês. Essa criança vai morrer. Imediatamente a criança morreu. O bebê morreu. Ficou roxo, não respirava. Durante um tempo. E o Helmer suspendeu ele. Disse: Senhor, é teu. Tu és o dono da vida, é possível se eu trazer vida. Traz vida ao bebê. E o bebê voltou. Tudo é possível ao Senhor, irmãos. Nós temos que entender isso. O que ele começa dizendo aqui: Abba, eu confio em ti. Abba, tudo é possível. Abba, tu é meu pai de amor. Abba, eu sou o teu filho amado. Aí na semana passada, ou melhor, retrasada, porque passada foi Miranda, nós vimos sobre identidade e relacionamento, falando sobre isso. Nós falamos de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Recebereis o espírito de adoção, pelo qual fomos chamados Abba, Pai. Falamos sobre João 1,12. E todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E nessa ocasião, na quarta retrasada, eu falava da ilustração do rei que voltava de guerra e o seu filho o encontra ainda sujo da guerra, é um general, é um rei, muita gente à sua volta, o menino passa por todo mundo para abraçar o rei, há um protocolo para abraçar o rei. E as pessoas dizem: não pode, ele pode. Para vocês ele é o rei, para mim ele é meu Abba, ele é o meu pai. E eu falava sobre isso. Mas eu dizia também que nos nossos dias o que a gente tem muito é orfandade. Há muita gente órfã, espiritualmente falando. Há muita gente que não sabe quem é o pai, porque o pai para ele é o pai do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sabe quem é um do sítio do Pica-Pau Amarelo? A cuca. Cuidado na cuca, ela te pega daqui, ela te pega de lá, não é? Aliás, essa geração de hoje, meu neto, você vai conversar com ele, brincar com ele, e você canta para ele: meu pão de queijo. Você canta só a música bonita. Mas olha, Iron, as músicas da nossa época: boi, 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 boi da cara preta, olha. Pega essa criança que não quer, né? Irmão, as músicas eram: se não dormir, quem vai dormir? Olha o olho de jabuticaba aberto. Vai dormir pro boi pegar. Não era assim. Era bicho papão, cuidado com a cuca. Era só coisas terríveis. Há muita gente que tem Deus como esse Deus terrível. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você vai se arrepender, vai estar na prova. Vingança terrível, irmão. Às vezes a gente está assim: Deus vai te pegar. Mexeu comigo, tu vai ver. Agora Deus pega ele, agora Deus pega ela. Pronto, Deus virou o vingador. O relacionamento com Deus é o vingador. Há outros que têm um relacionamento com seu pai biológico ruim, porque o pai o abandonou, porque foi criado com os avós, ou qualquer outra coisa, e transfere para Deus. Então Deus passa a ser uma coisa ruim. E quando fala de pai, aí estremece a alma. Mas deixa eu te dizer, Jesus é o teu pai perfeito. Ele te ama, Ele te restaura, Ele cuida de você, Ele não te abandona, Ele sempre quer estar perto. Ele é o pai que você pode correr sem cerimônia e abraçá-lo e poder ter um relacionamento com Ele. E eu entendo que é isso que ele estava falando a respeito do Pai Nosso. Há um avivamento, irmão, chegando nessa terra.
Deixa eu dizer para você, do dia 3 ao dia 6 de dezembro, nós vamos ter na Arena de Pernambuco o nosso Revive Recife. E vai ser uma coisa poderosa. Hoje, infelizmente, não era nem para eu estar pregando aqui. Quem era para estar pregando é quem vai pregar lá, o Robert. Mas aconteceu de não conseguirmos. Mas quem sabe ele não vai ficar mais uma semana no Brasil e eu consigo trazer ele na próxima semana. Ele disse, olha, eu quero ministrar. Eu disse, glória a Deus. Então, bênção do Senhor Jesus. Nós vamos ter ali Daniel Colina. Nós vamos ter ali David Ron. Então, muita gente de Deus que vai estar ministrando naquele lugar, irmãos. E vão ser um tempo poderoso de Deus. Sabe, Deus está movendo durante o Recife. Deixa eu dizer para você, nós vamos ter agora em outubro, e aí já não é lá, é aqui. O nosso encontro é dia 24, 25, 26 de outubro. Você pode ir para o seu encontro. É um lugar onde você vai receber muito de Deus. Invista na tua vida. Ah, pastor, é muito caro. Não, irmãos, é um investimento. Porque quando você voltar, você vai dizer assim, poxa, se fosse mais. Há poucos dias, alguns colegas meus foram para o Legendário, né? O Caio foi e tal, disse, tio, é tremendo. E outros amigos, outros pastores, colega meu. E o investimento é entre R$1.500 e R$1.600. E eu disse, eu quero conhecer. Eu quero conhecer, eu quero estar aberto para entender o que Deus tem para a minha vida. Eu vou me preparar e eu vou buscar o que Deus pode me trazer para lá. Não se assuste não, o encontro não é esse valor não, é só R$300. Você pode ir. R$300 se você for para uma pousada aí, sei lá, vamos dizer aqui, no Triunfo, Garanhuns, algum lugar. Se você for, você vai perceber que é o valor de uma diária às vezes. Então você vai estar ali, vai comer bem 3 dias, vai dormir bem, vai ser ministrado os 3 dias, e Deus vai falar poderosamente no seu coração. Não perde tempo, porque aquilo que você está querendo como resposta, talvez Deus queira falar com você naquele lugar. Então eu percebo que Deus está trazendo um grande avivamento sobre toda a terra. Não é à toa que eu vejo um senador falando que há uma guerra espiritual, e há uma batalha espiritual. Há uma cobertura, mas a partir do momento que nós começamos a orar, sabe, jejuar, Deus começa a abrir as portas. Porque muitas pessoas dobraram os joelhos, choraram para que eu e você estivesse aqui hoje. Nós temos agora que passar adiante para a vida de outros, vivendo essa intimidade com Deus. Esses homens estavam postos para isso. A outra coisa que vimos semana passada sobre o Pai Nosso é que Jesus nos ensina a nos esvaziar de nós mesmos. A oração, ela é ensinada que tudo vem dele, e tudo é por ele, e tudo é para ele, e sem ele nada do que foi feito seria feito. Então é uma declaração de rendição. Eu me rendo. Hoje em dia no mundo é assim, né? O cara chega, perdi, né? Eu me rendo. Eu me rendo. Em casa é o lugar que a gente tem que aprender a se render, principalmente para quem é casado. Eu me rendo. Nem sempre ter razão é o melhor caminho. Às vezes o melhor caminho é a rendição. Então a gente precisa entender que é uma rendição. Cada frase do Pai Nosso, ela mostra isso. Ela mostra um passo que um coração está totalmente envolvido no outro. Que os céus e a terra estão conectados. Porque ele diz, venha o teu reino. O que Jesus está dizendo para os discípulos é, o meu reino, o seu reino é um reino ruim. O meu reino, o seu reino é um reino corrompido. O meu reino e o seu reino é um reino que vai ser totalmente ruim. Por isso que ele diz, não vem o meu, mas vem o teu. Venha o teu reino, ou seja, eu não quero o meu domínio, porque o rei domina. E se eu for o rei de mim mesmo, a coisa vai desandar. Então não seja com o meu domínio.
mas seja com o teu. Que a terra seja governada pelo céu. Amém? Porque o nosso domínio é complicado. Mãe que pega filho pequeno diz: se eu te pegar, deixa eu te pegar não. Porque se eu te pegar hoje, menino, eu vou te pegar, não é assim? Aí não faz por amor, mas está ali com aquele desejo. Porque o nosso reino é assim. Mas o reino do Senhor é diferente. É um reino do governo tremendo de Deus. Então aqui é uma oração profética para nós. É uma oração que está nos dizendo assim: Senhor, reina em mim. Toma a minha vontade. Porque se eu for pela minha vontade, eu me acabo. Reina na minha casa. Reina na minha casa. Reina nesta geração. Reina nos meus lábios. Reina nos meus olhos. Reina nos meus ouvidos. Reina na minha boca. Reina na minha mente. Organiza tudo. E ele parece que cada vez vai derretendo, irmãos. Sabe aquele sorvete que você compra e você tem que comer rápido, porque ele vai derretendo. Parece que ele vai derretendo, porque ele agora diz assim: seja feita a tua vontade. Não venha só o teu reino, mas agora que seja feita a tua vontade. Então eu renuncio qualquer interesse meu. Eu renuncio a minha vontade. Eu crucifico a minha carne. Eu coloco uma pedra no meu eu. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe o que isso nos chama? A uma disposição. O que Deus espera é que eu e você seja disposto. Disposto a obedecer, disposto a servir, disposto a fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Haja uma disposição. Nós precisamos de homens e mulheres dispostos. Disposto a ir lá fora. Disposto a pregar o evangelho a toda criatura. Disposto a se mostrar. Irmãos, não dá para a gente viver um evangelho dentro de uma caixa. Não dá para a gente, receber de Deus, querer de Deus, mas a gente não transmite de Deus para ninguém. Nós precisamos ser pedras vivas. Nós precisamos ser boca de crédito. Nós precisamos ser luz lá fora. Nós precisamos verdadeiramente estar disposto a fazer a vontade dele e não a nossa. Porque o que prevalece muitas vezes é a nossa agenda, é a nossa forma, é a nossa maneira, é o que arde dentro de nós, é o que nós queremos como conquistas próprias. E eu não estou falando que a gente tem que abandonar essas coisas. Não, eu estou dizendo que elas não podem ser a prioridade da nossa vida. Nós precisamos servir a Deus. E se precisar abandonar isto, precisamos abandonar. Para que a gente sirva diante de Deus. Tem que ter disposição. Então olha para alguém e diz aí: esteja disposto. Amém? Porque olha só, deixa eu dizer essa frase para você. Um cristão sem disposição é como uma lâmpada apagada num quarto escuro. Um cristão sem disposição é como uma lâmpada apagada num quarto escuro. Tem potencial, mas não ilumina nada. Tem potencial, mas não muda o ambiente. Tem potencial, mas não consegue ordenar coisa alguma. Deus chama homens e mulheres, eu e você, para estar disposto. A oração do Pai Nosso é isso. Deus não quer que apenas eu e você sejam habilidosos. Porque eu falava domingo sobre Davi. Quem tinha habilidade de guerra eram os irmãos de Davi. Mas foi Davi que Deus usou.
Porque Deus não quer só os habilidosos, Ele quer os disponíveis. Você talvez não tenha essa habilidade, mas aprende. Se você tiver disponibilidade, você vai numa empresa, a pessoa pode ser habilidosa, mas se ela não tiver disponibilidade de fazer. Aí vem alguém que tem disposição em fazer e começa a aprender e toma o lugar do habilidoso, porque ele tem disposição em fazer. Agora, para ter disposição, a gente precisa se humilhar. A gente precisa querer, a gente precisa entender, eu não sei, mas eu me submeto para aprender. Então, a gente precisa se humilhar diante do Pai, para viver a vontade dEle, e ser embaixador do Rei e do Reino. Ele continua e diz assim: dai-nos o pão de cada dia. Sabe como é o nome disso? Dependência diária. Você depender de uma pessoa um dia, 2 dias. Quando você depende mais, complica. Por favor, não me interprete errado, mas quando o pessoal vai casar, eu faço algumas perguntas antes, no curso de noivos, a gente começa a conversar. Eu pergunto sobre filhos. Como é que é? Querem ter filho? Não quero, no máximo 1. Se ele quiser 2, como é que faz? Não deixe para o casamento não, resolva antes, porque depois vai complicar. Ah, vocês são dependentes, trabalham, como é que é a renda? Né? Outro dia um casal disse assim: a renda é fácil, pastor. Tudo que eu tenho é nosso, disse ele. É dela. E você? Ela disse: tudo que eu tenho é meu e tudo que ele tem é meu. Tudo é dela, ó. Mas deixando a brincadeira, e foi verdade, viu, essa fala. Mas deixando isso, entenda uma coisa. Quantos casamentos casam e o marido é provedor e ele desemprega? E fica só ela como provedora. E o casamento vai para a ruína. Se ela desempregar e só ele for provedor, ainda continua. Mas quando inverte, porque o sistema do mundo colocou isto, a coisa muda. Eu falo isso conversando com eles, porque depender um dia é terrível, principalmente para o homem. A maioria dos homens não gostam de pedir dinheiro à mulher. Gosta? Não. Agora também vai um recado para os homens. A maioria dos homens não gosta, a maioria das mulheres, ou 101% das mulheres não gosta quando ela diz assim: filho, amor, querido, olha, me dá um valor aí, me dá tanto. Pra que é? Esquece esse pra que é, irmão. Acaba com esse pra que é, porque esse pra que é vai acabar com essa situação. Pra que é vai interromper tua noite. Então, a gente tem que parar e entender. Dependência, eu estou usando ilustrações simples, cotidiana, para que você compreenda. Dependência, depender, irmãos. É muito ruim. Sabe o que a maioria da população tem medo? De envelhecer. Sabe por que tem medo de envelhecer? Para não ficar dependente. Ora, o menino faz 14 anos, 15 anos, o que é que ele já está sonhando? Quando eu completar 18, eu sou maior de idade, eu vou ser independente. Quantas meninas e meninos casam para sair de casa? Por questão de ser independente. Aí a Bíblia vai e diz assim: ou dai-nos o pão de cada dia, ou seja, depende, o pão vem hoje, dependa para ele vir amanhã. O maná era diário, dia a dia, Deus mandava o maná. Então a oração, ela tem que ser diária também, porque tem gente que ora um dia e amém. Certa vez a gente estava no seminário,
Eu e a Iron fazia junto, e tinha um professor, amigo nosso, que a gente amava ele, a gente chamava de Santo Irmão, né? E um dia ele perguntou assim: você, fulano? Ele fazia chamada e perguntava: quantos anos de evangelho? Você dizia ele: já leu a Bíblia toda? Já. Quantas vezes? Ele: 4, 2, 3, 1. A ele: Deus tem misericórdia e tal. Aí chegou um irmão lá e ele disse: fulano de tal, quantos anos de evangelho? Eu decorei. Ele: 18. Ele disse: já leu a Bíblia toda? Ele disse: não, pastor, li não, mas eu já li tanto versículo, se juntar dá mais que a Bíblia. Ele disse: Deus tem misericórdia de ti, eu estou com pena das tuas ovelhas. Irmãos, tem gente que é assim, faz uma oração hoje, quer que ela perdure para a semana. Lê um texto hoje e já vai ler outro quando? É diário. É dependência, porque todo dia a palavra de Deus vai trabalhar na nossa vida. Se você começar, pode anotar isso para a sua vida, ter o hábito da leitura da palavra, da oração, do jejum, você vai ver a sua vida espiritual mudar. E você vai conseguir perceber as coisas naturais em sua volta. E você vai conseguir ordenar, porque tudo que é natural é governado por algo sobrenatural. Então nós vamos começar a viver isso. O que Deus estava dizendo aqui é que Ele quer ser a minha e a tua provisão todos os dias. Você não vive pelo seu salário, você vive pelo sustento de Deus que te dá teu salário. Por isso que quem entende isso consegue ser dizimista com facilidade, porque ele entende que é Deus que está suprindo a necessidade dele. É Deus dando para ele. Quantos testemunhos a gente encontra de pessoas, e eu sou uma prova viva disso, que perdeu o emprego, que não tinha outra renda, e todo dia Deus mandava lá a codorniza, todo dia Deus mandava, sabe, o maná, todo dia Deus mandava, e mandava mais do que quando tinha. Porque Deus é quem supre as nossas necessidades, é o pão de cada dia. E ele termina dizendo assim: perdoa-nos, pois também perdoamos. Se você quer ter um coração conectado com os céus, você precisa aprender a deixar a mágoa, o rancor, o ódio, o ressentimento. Você precisa limpar a sua vida de toda a raiz de amargura. Porque quem carrega ressentimento no coração, quem adoece não é o outro que você escravizou dentro de você, é você. Quem está propício a pegar um câncer é quem guarda mágoa, viu? Quem está propício a morrer é quem tem ódio no coração, mágoa. Libera, pede a Deus. É fácil? Não, não é fácil. Mas pede ao Senhor para que o Senhor tire isso de você. Que você possa liberar perdão, porque perdão abre as portas do céu. Perdão, ela nos leva a não cair em tentação. Por isso que ele diz: não nos deixes cair em tentação. Esta oração, ela nos guarda, né? Não nos deixe cair em tentação, ou seja, coloca uma redoma. Salmo 91, né? O esconderijo do Altíssimo. Não nos deixes cair em tentação. Por isso que eu coloquei como título que ela é uma arma de guerra. É uma arma invisível, mas que tem um poder visível. É uma arma que parece que não tem força, mas é uma manta que nos protege. Porque a Bíblia diz que Jesus venceu lá no deserto com palavra. Jesus venceu Satanás com palavra. E no Getsemane ele venceu com oração. Então nós vamos vencer também. Amém? Fica de pé nesse instante. Atos capítulo 2 diz que a igreja primitiva perseveravam na palavra, na comunhão, no partir do pão, né? E na oração. Nós precisamos. Eu quero convidar você a tirar um período na sua casa para orar. Ore.
Se você puder, ore junto. Ore com sua família. Ore com seu cônjuge. Ore com seus filhos. Mas tenha também o seu tempo de orar. Eu não sei como orar. Não existe o que Jesus está querendo talvez dizer, um método, uma fórmula nesse sentido. O que existe são princípios. Então busca esses princípios. Ora pedindo, Deus, me desconstrói. Me ensina a aprender mais de Ti. A estar disponível para a Tua voz. A conhecer o que o Senhor tem. Sabe, a se humilhar diante do Senhor. Porque quando a gente se humilha diante do Pai, Ele, que sempre está disponível, né? Começa a ministrar ao nosso coração. Quem se humilha diante de Deus depende dEle. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos aí onde você está. E eu peço para fechar os olhos, não é nada místico, não. É porque a gente está vivendo um tempo de distração. Qualquer coisa nos distrai. E quando a gente está distraído, a gente perde o foco. Até mesmo para orar. E a gente vai orar por algo que precisamos. Ou vamos orar só quando precisamos. E o que o Senhor nos chama a orar é o pão nosso de cada dia, dia a dia. Orar para ter um alinhamento com Ele. Orar porque Ele é o nosso Abba. Orar não pelas bênçãos, porque nós queremos bênção. Não é errado querer bênção, mas muitas vezes nós só queremos as bênçãos fáceis. A gente quer muitas vitórias rápidas. Mas o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Nós precisamos aprender a renunciar diante de Deus. Peça a Deus, Deus, me ensina a renunciar dentro de mim. Me ensina a entender o Teu reino. Porque a Tua palavra diz que o Teu reino exige esforço, determinação, renúncia, persistência. Pede a Deus isso, porque Deus está levantando uma geração de intercessores, de homens e mulheres que oram, que buscam intimidade com Ele, que quer colocar o coração diante dEle, que quer o céu mais do que as bênçãos, porque entende que quando tem os céus, as bênçãos vêm junto. A palavra diz que o reino é tomada por esforço. Jesus está falando a respeito de João Batista. Ele está dizendo que João Batista é o último profeta. Ele não está falando de violência física, mas ele está falando de um esforço urgente, de uma paixão, de uma ousadia espiritual, de alguém determinado, porque só os determinados é que vão agarrar Deus, como Jacó agarrou e não vai soltar. Só os determinados vão olhar para dentro de si, vão ver os seus erros, as suas mazelas, e vão dizer: Deus, é isso aqui que está errado, é isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu tenho para te oferecer, eu não tenho nada mais do que isso. Quando tira a fantasia, quando tira minhas máscaras, o que fica é isso aqui. E eu sei que o Senhor vê isto, e eu sei que o Senhor sabe que eu sou isso, mas eu quero amar, eu quero te servir, eu quero estar contigo, eu quero negar a mim mesmo, eu quero avançar no teu reino, eu quero conhecer o teu reino de paz, de amor e de justiça. Me ensina, me esforça. É com esforço, irmãos, que a gente faz isso. É com esforço que nós vamos enfrentar os saduceus. É com esforço que a gente vai enfrentar os Herodes da nossa época, como João enfrentava com esforço, para anunciar o Evangelho, para dizer: olha, eu tenho um Pai vivo, um Deus que vive dentro de mim. O reino é tomado por esforço. É o esforço da tua oração, a tua oração de dependência, a tua oração de renúncia,
a tua oração de uma fé ativa contra o pecado. É o reino de Deus. Ele nunca será para indecisos. Por isso não fica indeciso. É para aqueles que querem o mais do Senhor para a sua vida. Não espere as coisas mudar. Luta agora. Muda agora. Queira agora. Clame agora. Busque agora. Pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai, nós estamos aqui nesta noite. E te rendemos graças, meu Deus, pela tua palavra. Te rendemos graças porque ela é viva e eficaz. Te rendemos graças porque o teu Espírito Santo é que nos conecta. Se tudo que foi ministrado para o coração dessas pessoas vier de mim mesmo, meu Deus, não vai fazer efeito algum. Se for palavras lançadas de um púlpito, de uma plataforma, não vai fazer tanto sentido, serão só palavras. Mas como temos a certeza do peso da tua glória, do teu Espírito, o teu Espírito que intercede por nós, o teu Espírito que nos conecta, o teu Espírito que é o Consolador, é a ti que clamamos, Espírito Santo. Vem nos dando sabedoria. Sabedoria para falar na hora de falar, para calar na hora de calar, para chorar, para ser sensível. Queremos ser sensíveis diante de Ti. Não queremos ter vergonha de nos expormos diante de Ti. Te pedimos, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê graça para reconhecer que precisamos amar mais, que precisamos perdoar. Há muita gente que nós não queremos perdoar, mas nós temos que perdoar. Há muita gente que causou dor profunda na nossa existência. Sim, Deus, mas o caminho que o Senhor nos chama é o caminho do perdão. É o caminho da dependência, do pão nosso de cada dia. É o caminho do filho que se rende à vontade do Abba. Entendemos, meu Deus, que o Senhor é aquele que nos guarda. Por isso nós oramos. E eu te peço, sobre cada pessoa que está aqui, fortalece. Sobre cada pessoa que está aqui, coloca um ânimo novo. Sobre cada pessoa que está neste lugar, ministra o coração. Meu Deus, que sejam relacionamentos saudáveis. Que o Senhor converta o coração do pai ao filho, dos filhos aos pais. Que o Senhor trate sobre cada família, sobre cada indivíduo. Que possamos, meu Deus, ser tua boca de crédito, que possamos sair, que possamos estar dispostos a evangelizar, a anunciar aquele que nos ganhou, que nos conquistou, que nos ama, que cuida de nós a cada dia. Nos ensina, meu Deus, a ser igreja fora dos portões. Nos ensina a ser sal da terra e ser luz do mundo. Nos ensina a viver o teu evangelho a tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos estão